Bom dia a todos vocês, irmãos e irmãs. Aqui é o Padre José Raimundo da Paróquia Nossa Senhora da Esperança do Chiep, em Salvador. Hoje, dia 19 de agosto de 2020, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O Evangelho, Mateus 20, de 1 a 16a. É um convite que o Senhor nos faz à escuta e à transformação do coração. Evangelho que nos leva a uma reflexão profunda de nossa vida. Escutemo-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar operários para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que foram contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que te dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados, Jesus conta aqui uma parábola, usando uma imagem bem viva e concreta.
capaz de nos apresentar a grande riqueza do amor do Pai para com cada um de nós, ou, melhor ainda, para nos fazer compreender o Pai que é amor. Conforme o nosso modo próprio de conceber a justiça, embora Jesus não a negue de forma alguma aqui, a parábola pode ser até desconcertante, pois nivela o salário de operários que trabalharam na vinha em horários completamente desiguais. Todavia, é totalmente outra a lição que o Mestre nos quer fazer compreender, pois somos colocados diante da realidade do sublime amor de Deus que supera toda e qualquer justiça humana. Um patrão, pelas 6 da manhã, contrata trabalhadores para a sua vinha por uma moeda de prata ao dia. Depois sai às 9 e contrata outros, prometendo pagar o que for justo. Sai de novo ao meio-dia e às 3 da tarde, fazendo o mesmo. Saiu, enfim, pelas 5 da tarde e contrata outros. Às 6, ordena ao administrador de pagar uma diária a todos, a começar pelos últimos. Os contratados às 5 da tarde receberam uma moeda de prata, o mesmo sucedendo com todos os outros. Os da primeira hora protestaram por receber igualmente uma moeda, enquanto o patrão diz que pagou o combinado e não agiu injustamente com nenhum deles. E ainda afirma a um: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? A presente parábola retrata o coração de Deus, que em diferentes momentos chama diversas pessoas para o seu reino e lhes dá a mesma oportunidade. E nos faz compreender na prática que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem seus caminhos são os nossos caminhos. Pois Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, não importando a hora em que são chamados à salvação. Afinal, na lógica de Deus, nosso Pai, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Caros irmãos, somos colocados assim diante de uma parábola que nos faz refletir neste amor imenso de Deus por todos e que se manifesta a todos. E que por isso mesmo não nos deve deixar enciumados, porque ele chamou alguns depois de nós e nos dar a todos a mesma salvação. A gente poderia dizer: mas Senhor, somos os trabalhadores da primeira hora, não merecemos mais? E o Senhor nos diz: mas eu já dei tudo, já dei meu coração a vocês, o que posso dar ainda mais? E ainda nos pergunta: por que estão enciumados? Se eu estou dando o mesmo amor a todas as pessoas, aos que chamei primeiros, mas também aos últimos, que vieram só agora, ultimamente.
que foram contratados só de última hora. É uma lógica, irmãos, que nós às vezes não compreendemos e chegamos a protestar como esses primeiros trabalhadores, porque queremos que Deus tenha o pensamento nosso e haja do jeito que a gente quer. Às vezes acontece isso na oração. Nós queremos que Deus nos dê a coisa na hora que a gente pede. E ficamos aborrecidos porque às vezes ele não nos dá. Era a lógica antiga da promessa. Uma pessoa fazia uma promessa a Deus de que se por acaso recebesse a graça, daria tal coisa, que podia ser um pacote de velas, ou então ficar de joelhos, andar de joelhos numa determinada distância. Antigamente também era vestir uma veste de frade, não só quem fez a promessa, mas o filho, que não tinha nada a ver com peixe muitas vezes, porque não foi ele que teve a ideia. Enfim, era uma série de coisas que a gente prometia. Se Deus desse a graça, a gente pagava a promessa. Se não desse, ele ficava sem nada para ele aprender, como que para aprender que devia ter dado a graça. Esse tipo de lógica é uma lógica humana, não é a lógica de Deus. Que a lógica de Deus nem permite que a gente faça promessas, porque a lógica de Deus é amor, mas é uma lógica dele, no tempo dele. Ele concede a graça no tempo dele. Apesar de Jesus dizer a nós no Evangelho que pedi e vos será dado, batei e abrir-se-vos-á, mas no tempo de Deus, não no nosso tempo. Temos então que viver o amor dele, pedindo a graça, sem dúvida, mas viver no amor dele, sabendo que Deus sabe a hora que vai nos dar as coisas. E ter a calma suficiente de compreendermos os tempos de Deus, que sem dúvida não compreendemos, não entendemos, mas são tempos de amor profundo, de bondade intensa para com todos os seus filhos. Com todos, não só com alguns, com todos, apesar da ingratidão que podemos fazer contra ele. Que o Senhor nos ajude assim a amarmos a ele, independente de que nos favoreceu no momento ou mais tarde. Ele sempre vai nos favorecer, independente se deu aos outros a mesma graça que nos deu, porque o seu ser é de amor profundo. A sua resposta é de misericórdia e bondade intensas, segundo os critérios de Deus, e não segundo os nossos critérios. Porque os critérios de Deus são de tal maneira apresentados que o final do Evangelho nos diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso a gente não compreende. É como entrar numa fila do INSS e ver que os últimos recebem as fichas e nós que chegamos de madrugada temos que receber mais tarde. Lógica humana terrível. Nos revoltamos. Na lógica de Deus, as coisas podem ser desse jeito, porque nos seus caminhos, que são diferentes dos nossos, só existe um amor, que às vezes é um amor incompreensível para o homem, mas bem certo para Deus. Afinal, não somos nós mesmos que criamos aquela frase: Deus escreve certo por linhas tortas? Nós hoje teremos, irmãos, quarta-feira, o retorno do nosso curso de aprofundamento da fé, que é um momento tão importante na vida da paróquia.
Nós vamos assim continuar hoje a parte do curso que já vai do momento das preces da comunidade, a oração dos fiéis para frente, porque chegamos até ali depois das leituras e a homilia. Então vamos ver ainda a parte da homilia no finalzinho e continuar. Teremos assim o curso da parte da missa ainda nessa semana e na próxima semana. Nessa semana, dia 19 hoje, e na próxima semana, dia 26, e concluiremos a parte da missa. Depois, a partir do dia 2 de agosto, vamos iniciar um estudo muito interessante sobre as festas da Virgem Maria. E o título dessa parte será exatamente Como celebrar com fé as festas de Maria. Por que esse tema, irmãos? Porque somos uma paróquia mariana e temos o privilégio de ter Nossa Senhora da Esperança, que é uma santa mãe de Deus que se expressa de uma maneira tão esperançosa na vida nossa. É um dos títulos mais belos de Maria. Então pensamos em fazer esse estudo de como celebrar com fé as festas de Maria. E quem vai nos apresentar esse módulo é um quase diácono que está nos últimos dias do estudo da teologia, vai ser ordenado diácono dentro de poucos tempos, que é o Emanuel. Ele tem um conhecimento imenso das coisas de Maria e se colocou à disposição da nossa paróquia para nos guiar durante um bom tempo nessas questões marianas, que são tão importantes. Que questões são essas? É toda a vida de Maria, a maternidade, todos esses mistérios profundos, maternidade, virgindade de Maria, a Imaculada Conceição, a Assunção de Nossa Senhora, que está tão unida à festa nossa, porque é celebrada no dia 15 de agosto. Então, a gente vai terminar essa parte das partes da missa e vai entrar esse elemento novo que eu gostaria que vocês acolhessem com bastante amor, porque quem conhece Maria conhece Jesus. Quem conhece Jesus conhece o coração de Deus. Vamos acolher com muito entusiasmo e com atenção. Às vezes a gente fica até com medo de que os irmãos não deem muita atenção a esse curso da fé que é tão importante por criar no pensamento nosso e no nosso coração uma paróquia diferente, entusiasmada por Deus, portanto cheia da santa ciência. Vocês sabem que a gente deve ter a Santa Sofia, a santa sabedoria de Deus. Mas para isso é preciso conhecer as coisas da doutrina. Por isso gostaria de pedir a todos que ficassem bem firmes neste curso de aprofundamento da fé. Vamos receber agora a bênção final do Senhor, para que o dia nosso seja iluminado e a nossa vida receba de Deus o fundamento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. De novo, um ótimo e abençoado dia para todos vocês, irmãos e irmãs queridos. Lege